Meus amigos, temos as primeiras partidas das quartas de final da UEFA Champions League já realizadas. De um lado, o Real Madrid 3-1 para cima do Liverpool, no outro, o City vence o Dortmund por 2-1. Vamos começar falando do jogo do Real. Esse jogo tem até uma pequena característica semelhante, que é uma certa dominância de um dos clubes. Primeiro jogo do time de Madrid, o Real vence por 3-1, gols de Vinícius Júnior, 2, e o segundo entre o primeiro e o terceiro do Vini, né? O terceiro da partida, o segundo do Vini. O gol do Asensio, que fez o 2-1, o Liverpool fez o 2-0, perdão, o Liverpool diminui com o Salah, mas acaba tomando o terceiro gol para o Vinícius. Mas o que foi a tônica do jogo? O Real foi bastante dominante, teve uma tranquilidade muito impressionante para administrar essa partida. Um Liverpool que nos primeiros 15 minutos até tenta colocar o seu estilo de jogo, a pressão alta, mas o Real Madrid foi muito eficiente na saída, muito tranquilo. Isso você tem que dar mérito aos jogadores. O Real, que veio num 4-3-3 do Zidane, mas que por momentos se movimentava, foi bastante móvel esse 4-3-3, por vezes um 4-1-4-1 com o Benzema lá na frente, as linhas de meio campo, a primeira com o Casemiro entre as duas, né? E ali você tem o meio de campo com o Kroos, Modric, o próprio Asensio e o Vinícius Júnior, e também um 4-4-2 por vezes com o Asensio mais na frente com o Benzema. Então foi um Real que se movimentou bastante e isso incomodou o Liverpool. O Liverpool foi execrado em campo, principalmente no primeiro tempo, bastante domínio do Real Madrid. O Real Madrid fez os 2 gols com muito mérito, finalizou 9 vezes no primeiro tempo, 2 acabaram se concretizando em gol, e você tem um Liverpool que não finaliza no primeiro tempo praticamente. Na verdade, eu acredito que não chega a dar um chute no gol efetivamente. Um Liverpool que é amassado em campo, e isso que me fica claro quando incomoda o Klopp a nível de aos 40 minutos ele já fazer a primeira alteração, colocar o Thiago em campo. Mas um Real que já havia feito 2-0 e que jogava com muita tranquilidade para manter ainda atacando, sendo ofensivo, tentando se estabelecer ainda mais em campo. E você tem um segundo tempo que não foge muito disso. O Liverpool até esboça uma reação, fazendo um gol já nos primeiros minutos com o Salah, mas uma jogada que foi exceção, um momento que o Real Madrid deu um espaço que não foi regra em momento algum. O Real ainda assim manteve a tranquilidade, é um ponto muito importante para a gente citar, a tranquilidade do Real, a calma de manter o controle do jogo, não se afobou, e pouco depois acaba fazendo o terceiro gol, o Vinícius Júnior de novo, numa jogada de linha de fundo. O Real já vinha de contra-ataque muito bem formatado, numa jogada de escanteio que começa lá com o Courtois saindo jogando, e um Real que desperdiça o contra-ataque, mas dá continuidade jogada. O Modric acha o Vinícius dentro da área, o Vinícius sendo essa peça de muita velocidade e principalmente de jogadas rápidas contra a defesa do Liverpool, que incomodou bastante. Um Liverpool que vem modificado devido às lesões, mas não quer dizer que o Klopp possa colocar toda a responsabilidade nisso, até porque o Real Madrid também vem com muitos desfalques, né? O próprio Sérgio Ramos, o Hazard, que querendo ou não nunca está disponível. Do lado do Liverpool, Van Dijk, você tem várias modificações no time de Anfield também, mas não justifica, até porque o Zidane conseguiu colocar um Real Madrid muito sólido, muito seguro, muito tranquilo, e com as peças que a gente tem que citar. O Vinícius Júnior, óbvio, foi o grande nome do jogo, foi eficiente, que é o que a gente mais cobra do Vinícius, eficiência. O Vinícius sempre, principalmente nessa temporada, muito participativo, chamando muito jogo, dando essa opção de velocidade na linha de lateral, que é algo que o Zidane tem utilizado muito. Mas nessa partida, eficiência. O que faltou nele contra a Atalanta, por exemplo, ele recebe no primeiro gol um lançamento do Toni Kroos, que inclusive é o segundo que a gente vai citar. Fantástico, né? O Toni Kroos, se você observar o momento do lance, ele indica para o Vinícius onde ele vai colocar a bola, e ele coloca com uma facilidade que eu não consigo explicar. O Toni Kroos, para mim, é um cara assim que é muito difícil realmente de entender o que se passa naquele gênio, que para mim o Toni Kroos é um gênio. Mas deixando isso de lado, ele acha o Vinícius já domina colocando na frente com bastante qualidade, e a finalização na saída do Alisson, que foi uma muito boa finalização, por sinal, algo que o Vinícius realmente tem que melhorar, tem que manter essa constância de finalizações assim. Ainda há um pouco que melhorar. Eu vou dizer que no terceiro gol, por exemplo,
ele finaliza algo que eu consideraria defensável. O Alisson acaba tocando ainda na bola e ela entrando. Não chega a ser uma finalização exímia, pelo menos pra mim. Desculpa, Vini, mas eu não posso negar que você está melhorando. Inclusive, esse jogo mostra isso. Vini, depois ainda do segundo gol, ele começa a tentar algumas coisas a mais e acaba errando um passe ali, outro aqui. Mas não deixa de ser uma grande partida do Vinícius. Segundo gol ali do Asensio também, uma jogada que ele participa, ele seria acionado novamente por um lançamento. O Arnold tenta cortar e a bola acaba sobrando no Asensio para encobrir o Alisson e fazer o segundo gol do Real. Quando o Salah, aquele já dito, né, uma exceção ali, a bola acaba sobrando para o Salah dentro da área, ele finaliza. Mas o Real, com um amplo domínio do jogo, domina as ações pela partida praticamente inteira, 3-1, um resultado que não deixa de ser, de ter que se fazer um grande jogo em Anfield, porque a gente sabe do retrospecto que o Liverpool tem durante toda a sua história. O Liverpool não costuma se entregar fácil, na verdade nunca se entrega, ainda mais jogando na casa deles lá no estádio de Anfield, né? Então o Real tem que manter um nível de atuação nesse patamar ou até mais, porque é um Liverpool que não vai entregar os pontos. O Klopp é um cara de muita capacidade, que tem um time na mão, que sabe como aproveitar melhor. Para mim, ele vai fazer mudanças para essa segunda partida, até porque ele não se conformou do jeito que o time se portou em campo. E o Zidane tem capacidade, já tem mostrado uma evolução tática, que é algo que eu gosto de citar bastante. Um Zidane mexendo num time em formações, ele vem de um 4-3-3 na última, que já costumava ser o padrão dele, mas muito móvel, que esboçou outras facetas durante a partida. Você tem um Zidane que já utilizou um 3-5-2, um 4-4-2, já de início de partida, mas essa capacidade de tanto modificar de uma partida para outra, como o time se movimentar de maneiras diferentes em campo, isso incomoda, isso prejudica a marcação do adversário e facilita o seu jogo, obviamente, quando bem executado. E a gente não pode negar que foi muito bem executado o jogo do Real Madrid no dia de ontem. Vamos falar também do jogo do City agora, um City que vinha sendo muito cogitado como favorito, né, muito dito como favorito. Eu particularmente, se você me acompanha no Instagram, você sabe que meu palpite é a classificação do Dortmund. Inclusive, diria que esse primeiro jogo me surpreendeu um pouco, porque o Dortmund foi ainda mais de incomodar, teve muito mais capacidade de incomodar pelo placar, sinceramente, do que eu imaginava. Eu tinha palpitado um 3-1 para o City, o Dortmund conseguindo a classificação no segundo jogo com o placar de 2-0. Acredito que o Dortmund vai se classificar. Um City que no primeiro tempo deixou um jogo equilibrado. O Dortmund incomodava, o Dortmund conseguia chegar, não muito. Era um City que ainda tinha mais posse de bola, tinha um certo controle do jogo, mas é um City que parece muito incomodado, principalmente por esse quesito de nunca ter passado das quartas, de nunca ter chegado. É o time que falta dar o passo e essa barreira é criada. Não tem como negar que o City o time acabou sofrendo com isso um pouco e deixando isso abalar um pouco o psicológico. E é um jogo que acaba 2-1, primeiro gol, um gol do De Bruyne, uma jogada que ele começa, num erro do Emre Can, algo que foi muito característico nas duas partidas, né? Muito erro de passe, muito erro técnico. E o Dortmund sofreu bastante com isso, principalmente pelo zagueiro, volante Emre Can, que vem utilizado na zaga, né? Pelo Terzic, técnico do Dortmund interino, né? Que a gente sabe toda aquela história. E um Dortmund que vai buscar um empate no segundo tempo, ainda que jogando menos do que o City. No segundo tempo o Dortmund é praticamente anulado pelo City, o City com muito mais chances, o Phil Foden aparecendo bastante, o próprio De Bruyne, o City dominando as ações no segundo tempo. Por isso que eu citei aquela semelhança anteriormente de um aspecto dominante tanto do Real Madrid quanto do time inglês, né? O City consegue administrar melhor no segundo tempo, mas sofre o gol. E aí você vê que aquilo abala ainda mais, apesar de que o City teve a força para buscar o 2-1. O Royce empata o jogo numa bela jogada ali que o Haaland acha um passe muito interessante. A gente vê o Haaland participando não só como o 9, que a gente sabe que ele já é, de finalização apuradíssima, de muita qualidade de posicionamento, mas um Haaland que observa a passagem do Royce e acerta um passe muito difícil, inclusive virando o corpo, tendo que ajeitar a posição para pegar melhor na bola, para deixar o Royce em condições. E um Royce que coloca a bola na frente, bate na saída do Ederson
Inclusive tem um fator interessante que é um gol anulado, que seria fatalmente gol, mas o juiz ele dá a falta do Bellingham no primeiro tempo ainda em cima do Ederson, e a jogada não pode continuar antes do Bellingham fazer o gol, já tinha sido anulado, ou seja, o VAR não entra porque não era um lance de gol. Mas eu tenho muitas dúvidas quanto àquele lance. Diria inclusive que pra mim não foi nada. Pra mim o Bellingham consegue chegar à bola antes, não toca o Ederson e o Ederson acaba tocando ele. E claro, a reação do Ederson é indicar ter sofrido a falta justamente pela questão de que seria claramente gol, não tinha ninguém ali para tentar salvar a pele do Ederson. Pra mim não foi nada. Tenho claramente essa incógnita do que o juiz teria visto ali, mas como ele marca antes, a gente não pode nem cobrar o VAR, porque o VAR só é chamado em caso de gol, se nessa situação se enquadraria, né? E você tem esse fator do Bellingham, um Dortmund, como eu disse, para não escapar muito, né? Um Dortmund que empata com o gol do Royce, mas que ainda sofre uma pressão do City no final, e o Foden consegue fazer um gol ali, se aliviando por ter perdido muita chance no segundo tempo, mas um City que deixa um resultado muito em aberto. 1-0 classifica o Dortmund, é algo possível. Eu mantenho meu palpite de que o Dortmund se classifica para a próxima fase. Acredito que o City vai sofrer bastante com esse fator psicológico. O Guardiola, como sempre, buscando novas opções, coloca o Bernardo Silva ali como o 9 na teoria, mas é muita movimentação. O De Bruyne pisa como esse falso 9. O Bernardo Silva se movimenta, você tem o próprio Mahrez se movimentando, todos os 4 da frente ali se alternando bastante nessa função de falso 9, o que dá trabalho ao Dortmund, que prejudicou muito o Dortmund, incomodou muito o Dortmund no caso, mas um City que não conseguiu passar a fase da dominância em efetividade, né? Transformar as chances em gol, e que isso pode prejudicar, e fatalmente você tem do outro lado um Dortmund que tem um Haaland, que é um cara que não perdoa. E a gente sabe que se ele tiver oportunidade, apesar de ter perdido um gol contra o Ederson no jogo contra o City, não é da natureza dele perder gols. Então vou deixar já no ar essa classificação do Dortmund. Mas ficando por aqui com o vídeo, já está um pouquinho longo. Peço a você que se inscreva no canal, vai continuar tendo as análises sobre cada um dos jogos da Champions, Eurocopa que está vindo aí, tudo sobre futebol europeu, as grandes partidas você encontra aqui no canal. Leia a descrição que tem um conteúdo bacana aí para vocês também, o meu Instagram, que lá você também fica por dentro de tudo e tem um conteúdo mais um pouco superficial, que a gente sabe como o Instagram funciona, mas que também indico você acompanhar lá o meu perfil, que vale a pena, vai lá dar uma passadinha lá. E claro, compartilha com quem você gosta, porque coisa boa a gente espalha, senhoras e senhores. Tchau, até o próximo, no caso que sai amanhã, né?